Eu sempre fui colocada em segundo plano pelos meus pais. Tudo que eu fazia parecia não ter valor, enquanto minha irmã tinha tudo o que desejava nas mãos. Com o tempo, aprendi a suportar esse peso em silêncio, até que consegui sair de casa e construir minha própria vida. Achei que, finalmente, teria paz, mas tudo mudou quando minha irmã anunciou que estava grávida. Foi então que meus pais me chamaram para uma reunião e disseram, como se fosse uma ordem, que eu deveria largar meu emprego, devolver meu apartamento e virar a faxineira da minha irmã, além de cuidar do bebê dela sem receber nada. Naquele momento, percebi que a situação tinha passado de todos os limites. O que eles não esperavam era a minha resposta. E o que eu fiz depois, mudou completamente a história da nossa família. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu aprendi a lidar com um tipo de silêncio que doía mais do que qualquer palavra dura. O silêncio do olhar comparativo dos meus pais, que sempre me colocava em segundo lugar em relação à minha irmã. Ela tinha o melhor quarto, os melhores presentes, a melhor atenção. Enquanto isso, eu me acostumava com restos, com a indiferença, com o peso de me sentir invisível. Ao longo dos anos, criei uma espécie de couraça para suportar, mas a dor de nunca ser escolhida nunca deixou de existir. Minha irmã sempre foi tratada como um troféu, a filha perfeita que precisava ser exibida em qualquer situação. Para ela, não havia limites. Se desejava uma viagem, era atendida. Se queria roupas novas, bastava pedir. Se cometia um erro, havia sempre uma desculpa pronta para encobrir. Já eu cresci aprendendo que não importava o quanto me esforçasse, nunca seria suficiente. Esse contraste constante me moldou em silêncio, até que, quando tive a chance de respirar por conta própria, decidi alugar um pequeno apartamento. Pequeno, simples, mas meu. E aquilo, para mim, foi a primeira conquista real de liberdade. Foram 3 anos de distância. 3 anos onde, mesmo sem apoio, eu descobri forças em mim que jamais imaginei ter. Meu trabalho não era glamouroso, mas era honesto, e com ele eu me mantinha firme, pagando minhas contas e sustentando minha independência. Eu sabia que não poderia contar com aplausos vindos da minha família, mas aprendi a me aplaudir sozinha. Até que, um dia, tudo mudou. Minha irmã anunciou que estava grávida. Meus pais organizaram uma reunião em família, e eu achei que seria apenas uma comemoração, talvez uma tentativa de aproximação depois de tanto tempo afastada. Mas não. O que eu encontrei naquela mesa foi uma armadilha disfarçada de encontro familiar. Entre sorrisos ensaiados e olhares de superioridade, veio a sentença: eu deveria largar meu emprego, devolver meu apartamento e me mudar para o quarto dos fundos da casa da minha irmã. O papel que me foi imposto? Ser a faxineira, cozinheira e babá, porque, segundo eles, meu trabalho não levava a lugar nenhum. O choque foi tanto que, por um instante, pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas a seriedade nos olhos deles, e principalmente a risada de escárnio da minha irmã e do marido, mostraram que não havia nada de engraçado naquela situação. Minhas coisas são mais importantes, ela disse, como se a minha vida tivesse menos valor do que os objetos dela. Quando eu disse não, o clima da sala mudou instantaneamente. Meu pai bateu com força na mesa, levantou-se irado e, num ato que jamais esquecerei, me puxou pelos cabelos, gritando que ainda mandava em mim, que eu não passava de uma pobre fracassada. Naquele instante, eu senti que algo dentro de mim se partia. O último fio de ilusão que ainda me prendia àquela família se quebrou. Peguei minhas coisas e fui embora, ignorando os gritos e ameaças. No caminho de volta ao meu apartamento, senti o coração disparado e a mente fervilhando. Não havia mais volta. Eu não seria a escrava da minha irmã, e muito menos deixaria que continuassem me humilhando como sempre fizeram. Pela primeira vez, em meio ao caos, eu percebi que não precisava mais do amor deles para existir. O que eu precisava era de justiça comigo mesma. Aquela noite marcou o fim da filha obediente e silenciosa. Nascia ali uma nova versão de mim, alguém que não aceitaria mais abusos, alguém que não seria mais manipulada. Eu não sabia ainda o que o futuro me reservava, mas tinha certeza de uma coisa: eles pagariam caro por tudo o que fizeram.
A introdução da minha história termina aqui, mas esse é apenas o começo de uma jornada cheia de reviravoltas, onde cada decisão minha se transformará em um passo rumo à liberdade e, acima de tudo, ao acerto de contas. Nos dias seguintes àquela reunião desastrosa, o silêncio que eu esperava nunca chegou. Em vez disso, vieram as mensagens, uma atrás da outra, como um martelo batendo incessantemente contra a minha paciência. Primeiro, meu pai, em letras curtas e diretas: você precisa começar a ajudar na casa da sua irmã. Já está decidido. Não adianta fugir das suas obrigações. Eu li e reli aquelas palavras, sentindo meu estômago embrulhar. Logo depois, foi a vez da minha mãe: filha, não seja ingrata. Essa é uma oportunidade para você ser útil, pense pelo lado bom, você terá onde dormir e comida. A justificativa era tão absurda que por alguns segundos pensei em responder com ironia, mas me contive. O coração acelerava só de imaginar a audácia dela em transformar a minha humilhação em favor deles, como se me estivessem oferecendo uma dádiva. E, por fim, veio a mensagem que me fez segurar o celular com tanta força que quase o quebrei. Da minha irmã: claro que eu não vou pagar salário para você, mas pelo menos terá o que comer. Já é mais do que você conseguiria com esse emprego medíocre que você tanto defende. Eu nunca tinha visto tanta crueldade disfarçada de sarcasmo em poucas linhas. Cada palavra dela me atravessava como uma faca, não pela ofensa em si, mas pela certeza de que minha própria família nunca me enxergou como alguém digno de respeito. A decepção era profunda, mas junto dela nasceu uma chama ainda mais intensa: há de provar que estavam errados. Eu não iria aceitar aquele destino imposto, não iria me encolher para caber no papel de serva. Respirei fundo, engoli a raiva e, com firmeza, respondi apenas uma vez: eu não farei isso. Nunca. As mensagens não pararam. Vieram em sequência, dia após dia, como um coro de vozes que ecoava: você nasceu perdedora, sem nós, você não é nada, aprenda a ser grata pela oportunidade que sua irmã está te dando. Eu lia, respirava fundo e apagava. A cada tentativa deles de me diminuir, eu crescia um pouco mais por dentro. O ódio que sentia não era destrutivo, mas sim combustível. A cada ofensa, meu desejo de vencer se fortalecia. No trabalho, mesmo cansada, eu mantinha a cabeça erguida. Cada atendimento, cada pequena tarefa que realizava, eu fazia com uma disciplina silenciosa, como quem treina para algo maior. Os colegas notavam minha dedicação, mas não imaginavam a tempestade que eu enfrentava fora dali. Eu não compartilhava nada, aquela guerra era minha. À noite, no meu pequeno apartamento, as paredes pareciam testemunhar minhas batalhas internas. Eu chorava, às vezes, mas logo depois me levantava e escrevia metas em folhas soltas: economizar mais, buscar uma especialização, ampliar horizontes. O simples fato de ter que planejar já me fazia sentir que eu tinha controle da minha vida, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. As mensagens continuavam, e a insistência deles chegava a ser cruel. Houve um dia em que minha mãe escreveu: se você continuar com essa teimosia, será excluída de vez da família. E quando precisar, não conte conosco. Foi aí que percebi, com uma clareza dolorosa, que eu já não tinha família. Pelo menos, não aquela que me respeitasse. O sangue que nos ligava não era suficiente para me prender mais. Essa exclusão, que eles usavam como ameaça, se transformou na minha libertação. Eu decidi que não queria mais fazer parte de uma engrenagem que me esmagava. A cada recusa que eu dava, sentia que estava erguendo os alicerces de uma vida diferente, mesmo que ainda incerta. Em alguns momentos, a solidão pesava. Eu me perguntava se estava tomando a decisão correta, se talvez fosse mais fácil ceder e viver na sombra da minha irmã, aceitando as migalhas que me ofereciam. Mas, sempre que essa dúvida surgia, bastava lembrar da risada dela naquela noite, debochada, como se minha vida fosse um brinquedo descartável, para que a coragem retornasse em dobro. Eu sabia que o caminho seria difícil, que a vitória não viria rápido, mas também sabia que, quando acontecesse, seria a prova viva de que eles estavam errados sobre mim desde o início. Naquele momento, ainda não havia um plano definido, mas já havia algo mais importante: a decisão irrevogável de não me curvar. Eles poderiam me chamar de pobre, inútil ou ingrata. Podiam tentar me isolar, podiam me excluir.
mas nunca mais teriam poder sobre mim. E assim, com o coração em chamas e a mente focada, eu segui. A guerra havia começado, mas, pela primeira vez, eu não tinha medo. Depois de semanas recebendo mensagens, as ofensas finalmente cessaram. Mas não porque tivessem entendido minha decisão. Pelo contrário, a forma de me punirem foi através do silêncio absoluto. Era como se eu tivesse deixado de existir. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhuma visita. Eu não era mais convidada para nada. O nascimento do meu sobrinho, que poderia ter sido um momento de união, chegou sem qualquer aviso. Eu só soube por uma colega de trabalho que ainda acompanhava as redes sociais da minha irmã. Havia fotos, sorrisos, abraços, mas eu não estava em nenhuma delas. A exclusão era oficial. Meus pais e minha irmã agiam como se eu nunca tivesse feito parte daquela família. Por mais que eu tivesse me preparado, aquilo doía. Eu era humana, afinal. Nas noites silenciosas no meu pequeno apartamento, havia momentos em que a solidão me sufocava. Perguntava a mim mesma se não teria sido mais fácil ceder, aceitar as condições humilhantes e manter algum vínculo, ainda que tóxico. Mas bastava pensar nas palavras duras, na violência do meu pai, no riso debochado da minha irmã, para que eu voltasse a ter certeza, eu não nasci para ser o tapete deles. Com essa decisão firme no coração, decidi investir em mim. Retomei com disciplina a faculdade que havia iniciado. Os dias eram longos, trabalhava o dia inteiro e, à noite, enfrentava as aulas, exausta, mas determinada. Enquanto muitos descansavam, eu mergulhava nos livros, fazia trabalhos até de madrugada e me cobrava o máximo. Eu sabia que aquele diploma seria a chave para virar o jogo. O tempo passou e, quando finalmente chegou o dia da minha formatura, não havia família na plateia. Eu subia ao palco sozinha, vestida com a beca, ouvindo meu nome ser chamado em meio a aplausos que não vinham de quem eu mais desejava. Doeu, sim, mas também foi libertador. Era como se aquele diploma não fosse apenas um título acadêmico, mas uma declaração ao mundo, e a mim mesma, de que eu era capaz. Logo depois, as portas começaram a se abrir. Consegui uma entrevista em uma grande empresa, algo que parecia distante demais para alguém como eu, desacreditada por todos. Entrei na sala de reuniões com o coração disparado, mas saí de lá com um sorriso contido, eu havia conquistado a vaga. Era o começo de uma nova etapa. Os primeiros meses foram desafiadores. A empresa era exigente, os colegas competitivos e o ritmo intenso. Mas, para quem já tinha enfrentado o peso do desprezo da própria família, aquilo não era nada. Eu me dedicava de corpo e alma, chegando cedo, saindo tarde, mostrando que podia entregar resultados acima do esperado. Aos poucos, fui notada. E, com o reconhecimento, veio a ascensão. As responsabilidades aumentaram, mas junto delas, meu salário também. Pela primeira vez, eu não apenas pagava minhas contas com tranquilidade, como conseguia guardar dinheiro, planejar sonhos maiores. O apartamento que antes parecia um símbolo modesto de independência agora se transformava em apenas o começo. Eu queria mais. Enquanto eu crescia profissionalmente, o silêncio da minha família permanecia. Eles jamais me procuraram, nunca me chamaram para conhecer meu sobrinho, nunca enviaram sequer uma mensagem de parabéns pela formatura. Para eles, eu era um fantasma. Mas, no fundo, eu sabia, aquele silêncio não era apenas indiferença. Era também incômodo. Eles tinham me excluído esperando que eu fracassasse, que voltasse de joelhos pedindo ajuda. Só que ao contrário disso, eu estava cada vez mais forte, cada vez mais distante da imagem de perdedora que eles sempre tentaram me impor. A cada promoção que eu recebia, a cada novo projeto bem-sucedido, era como se uma parte de mim respondesse às vozes do passado. Eu lembrava das mensagens cruéis, pelo menos você terá o que comer. Agora, eu não só tinha comida, mas também estabilidade, respeito e dignidade. Não precisei me ajoelhar diante da minha irmã, muito menos aceitar esmolas disfarçadas de oportunidade. Apesar das cicatrizes emocionais, eu já não era a mesma. Havia dentro de mim uma força que só nasce depois que tudo ao redor tenta te derrubar. Eu compreendi que a exclusão deles, embora dolorosa, foi o que me empurrou para frente.
Sem aquele rompimento, talvez eu nunca tivesse ousado sonhar tão alto. E assim, enquanto eles celebravam o nascimento do meu sobrinho sem minha presença, eu celebrava meu próprio renascimento. Cada vitória profissional, cada conquista pessoal, era o lembrete de que eu não precisava da aprovação deles para ser alguém. Mas, no fundo, eu sabia, um dia, eles perceberiam o que haviam perdido. Um dia, eles veriam que a filha que chamaram de fracassada se tornou exatamente o oposto. E quando esse dia chegasse, eu estaria pronta. O tempo parecia correr a meu favor. Depois de anos de esforço, longas jornadas de trabalho e noites em claro dedicadas aos estudos, eu finalmente alcancei algo que por muito tempo pensei ser inalcançável: comprei minha própria casa. Não era apenas um imóvel, era o símbolo da minha vitória pessoal, um espaço que refletia cada batalha vencida. Logo depois, realizei outro sonho: comprei meu carro. Lembro da sensação ao segurar a chave pela primeira vez, era como se a vida estivesse me entregando provas concretas de que eu não era, nem nunca tinha sido, a perdedora que diziam. Enquanto eu desfrutava dessa fase de conquistas, começaram a chegar notícias que não me surpreenderam, mas ainda assim mexeram comigo. Por conhecidos em comum, fiquei sabendo que a vida dos meus pais e da minha irmã não estava nada fácil. O marido da minha irmã havia sido demitido da empresa onde trabalhava, e, com a economia instável, não conseguia recolocação. Minha irmã, que nunca havia se preocupado em construir uma carreira, agora estava sem renda alguma. Minha mãe também não trabalhava há anos, e todo o peso das contas recaía sobre meu pai, que já não tinha o mesmo vigor para carregar sozinho a família inteira. Era quase como se o mundo tivesse decidido inverter os papéis. Enquanto eu, a filha rejeitada, construía um caminho sólido com meu próprio esforço, eles, que sempre me diminuíram, se afundavam em dificuldades. Ao mesmo tempo, soube que eles também haviam ouvido falar de mim. Pelos mesmos conhecidos, chegaram até eles relatos das minhas conquistas: a nova casa, o carro, o salário estável na empresa de renome. Aquilo os incomodou profundamente. Para quem sempre me apontou como um fracasso, ter que engolir a notícia de que eu estava vencendo devia ser como engolir veneno. Foi então que aconteceu o que eu já previa, mas que ainda assim me surpreendeu pelo tom: eles entraram em contato. Primeiro, uma mensagem seca da minha mãe: precisamos conversar. Sua irmã está passando por dificuldades e você, como família, deve ajudar. Eu li aquilo e, por um momento, pensei em ignorar. Mas, antes que pudesse decidir, o celular começou a vibrar sem parar. Mensagens do meu pai, exigindo que eu me lembrasse de onde vim, que agora era minha obrigação ajudar a irmã, afinal, ela tinha uma criança pequena. A mais absurda, porém, veio da própria irmã. Ela, que havia rido da minha cara quando me ofereceram um quarto dos fundos e a vida de empregada doméstica sem salário, agora me escrevia quase como uma rainha dando ordens: você tem condições de nos ajudar. Não estamos pedindo nada demais, apenas que você contribua com as despesas da minha casa até as coisas se ajeitarem. É o mínimo que pode fazer como tia e irmã. A audácia me fez rir sozinha. Eu lembrava claramente de cada palavra que ela havia dito no passado: minhas coisas são mais importantes. Agora, com os móveis dela, o conforto dela e o estilo de vida dela em risco, era a mim que recorriam. Não por amor, não por arrependimento, mas por puro interesse. As mensagens se tornaram uma enxurrada. Meu pai dizia que eu precisava mostrar gratidão por tudo que fizeram por mim. Minha mãe tentava usar a chantagem emocional: você vai deixar seu sobrinho passar necessidade? E minha irmã insistia no tom autoritário, como se ainda tivesse algum poder sobre mim: não se esqueça que você é minha irmã. É sua obrigação. Cada palavra deles me lembrava das feridas do passado. O soco na mesa do meu pai, o puxão de cabelo, o riso debochado da minha irmã, a indiferença da minha mãe. Agora, todos se voltavam para mim, esperando que eu fosse a tábua de salvação. No fundo, confesso, uma parte de mim sentiu um misto de ironia e justiça. Não era prazer em vê-los sofrer, mas a constatação de que a vida havia me dado o que eles nunca acreditaram que eu merecia: valor. Eu, a filha invisível, rejeitada e humilhada, agora era a única entre eles que tinha estabilidade. Apesar das tentativas insistentes, eu mantive firmeza. Não respondi de imediato, não me deixei levar pela pressão.
Eu sabia que ceder, naquele momento, seria voltar a ocupar o lugar que eles tentaram me impor por toda a vida. E eu não estava disposta a abrir mão da dignidade que tanto custou conquistar. Enquanto eles afundavam em seus próprios erros e arrogância, eu erguia a cabeça e seguia em frente. Minha vida tinha finalmente tomado o rumo que sempre sonhei, e eu não permitiria que tentassem me arrastar de volta para o abismo de onde lutei tanto para sair. Mas uma coisa era certa, aquele não seria o fim da história. Eles não desistiriam facilmente. E eu estava preparada para o que viesse a seguir. As mensagens de cobrança não paravam. A cada dia que passava, parecia que minha família encontrava novas formas de me lembrar da obrigação que, segundo eles, eu tinha. Não se importavam em esconder o tom autoritário. Para eles, eu devia ajudar com dinheiro, custear despesas, assumir o peso da casa da minha irmã. E quanto mais eu me mantinha firme em dizer não, mais eles aumentavam a pressão. Foi nesse turbilhão que, depois de refletir bastante, uma ideia surgiu. Eu poderia devolver a eles, com a mesma moeda, o que tentaram impor a mim no passado. Não com rancor gratuito, mas como uma lição. Se eles queriam tanto que eu fosse a faxineira da família, então eu teria uma proposta à altura. Marquei um encontro em um café da cidade, um lugar neutro, sem o peso das paredes de casa. Quando cheguei, já estavam todos lá, meus pais, minha irmã e até o marido dela, com o semblante cansado e o olhar arrogante de sempre. Sentei-me à mesa e, por alguns segundos, ninguém disse nada. Até que meu pai, impaciente, foi direto ao ponto. Então, decidiu que vai ajudar a sua família ou vai continuar fingindo que é melhor do que nós? Respirei fundo, mantive a calma e respondi: eu pensei muito sobre isso. E sim, tenho uma proposta. Eles se entreolharam, como se finalmente estivessem vencendo a batalha. Minha mãe se adiantou, sorridente, já esperando que eu abrisse a carteira. Mas não era bem assim. A empresa onde trabalho está precisando de funcionárias para a limpeza, falei firme, olhando diretamente para minha mãe e para minha irmã. Posso indicar vocês duas. Assim, terão um salário fixo, benefícios e a chance de contribuírem de verdade para suas próprias casas. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Minha irmã foi a primeira a reagir, rindo com desprezo. Você só pode estar brincando. Quer que eu vire faxineira? Eu? Nunca. Minha mãe, vermelha de indignação, bateu a mão na mesa. É isso que você nos oferece? Depois de tudo que fizemos por você? Devia nos ajudar com dinheiro, não nos humilhar assim. Meu pai, irado, engrossou a voz. Você está debochando da sua família, garota. É isso que você chama de proposta? Mantive a postura, sem me deixar abalar. A cada palavra deles, eu me fortalecia ainda mais. E então, concluí, com um tom que não deixava espaço para réplica: considerem isso algo muito bom. Afinal, não foram vocês que exigiram que eu fosse faxineira na casa da minha irmã, cuidando do meu sobrinho sem salário e vivendo no quarto dos fundos? Na empresa, pelo menos, vocês terão um salário digno. Minha irmã ficou sem palavras. O marido dela apenas desviou o olhar, constrangido. Meu pai cerrou os punhos, claramente lutando contra a raiva que o consumia. E foi nesse momento que acrescentei o golpe final. E se perguntarem por que não chamei vocês para trabalharem na minha casa, é simples. Vocês me excluíram da família. Pois bem, eu não coloco ninguém que não seja família lá dentro. O choque estampado nos rostos deles era indescritível. Minha mãe parecia não acreditar no que ouvia, minha irmã estava lívida, e meu pai parecia prestes a explodir. O orgulho deles havia sido ferido de forma irreparável. Eles queriam que eu me curvasse, que entregasse dinheiro, que me anulasse como sempre fiz no passado. Mas, pela primeira vez, estavam diante de uma versão de mim que não se deixava manipular. Houve ainda alguns minutos de discussões acaloradas. Meu pai dizia que eu estava sendo ingrata, minha mãe tentava me comover falando do sofrimento do neto, e minha irmã continuava repetindo que jamais aceitaria se rebaixar a esse ponto. No entanto, diante da realidade, não havia outra saída. Sem trabalho, sem dinheiro e com dívidas se acumulando, elas acabaram cedendo.
a contragosto, aceitaram minha indicação. Nos dias seguintes, tratei de cumprir o que prometi. Conversei com o setor responsável da empresa e, em pouco tempo, minha mãe e minha irmã foram contratadas. Não sem resistência, claro. Minha irmã compareceu ao primeiro dia de uniforme com um semblante de desprezo, como se estivesse engolindo um fel amargo. Minha mãe, embora mais resignada, não escondia o desconforto de ter que trabalhar sob condições que antes considerava indignas. Mas, para mim, aquilo era mais do que justiça. Era a vida devolvendo na mesma medida aquilo que tentaram me impor. Eu não as humilhei, ofereci uma oportunidade honesta, com dignidade e salário. Só que, para elas, acostumadas a viver às custas dos outros, aquilo soava como castigo. E assim, entre olhares de ódio e silêncio constrangido, percebi que a história estava longe de terminar. Eu havia dado apenas o primeiro passo para mostrar que minha vida não seria mais definida pelas imposições cruéis de quem nunca me valorizou. A cada dia que passava, a ironia da vida se tornava mais evidente. Minha mãe e minha irmã, que um dia me desprezaram, agora eram vistas pelos corredores da empresa de uniforme, com baldes e panos de limpeza nas mãos. Não era um trabalho indigno, longe disso. Mas, para quem sempre me diminuiu, para quem acreditava que eu não passaria de uma fracassada, aquilo doía mais do que qualquer palavra que eu pudesse ter dito. Era o peso do próprio reflexo. No início, elas tentaram disfarçar. Chegavam de cabeça erguida, ignorando os olhares, fingindo que não se importavam. Mas não demorou para os comentários surgirem, discretos, nos corredores. Funcionários cochichavam, alguns lembrando que eram minhas parentes. E, inevitavelmente, a comparação vinha, a filha rejeitada crescendo no setor administrativo, enquanto mãe e filha, que a ridicularizaram, cumpriam funções que antes haviam usado como insulto contra mim. Eu não fiz nada para espalhar aquilo, nunca precisei. A vida tinha sua própria forma de escancarar verdades. Eu seguia com meu trabalho, focada em meus projetos, e cada conquista profissional só reforçava a distância que existia entre nós. Fui promovida novamente, e meu nome começou a circular com respeito dentro da empresa. Enquanto isso, minha irmã reclamava das tarefas, minha mãe tentava se adaptar, e ambas percebiam que a rotina de trabalho exigia mais do que estavam acostumadas a oferecer. Foi nesse período que vieram as primeiras tentativas de aproximação. Uma mensagem tímida da minha mãe: "Filha, precisamos conversar. Sei que erramos, mas não podemos continuar assim, brigadas." Logo depois, uma da minha irmã, menos cuidadosa: "Você está se divertindo com isso, não é? Deve estar adorando nos ver assim. Só quero lembrar que, sem você, não estaríamos aqui." Eu li ambas, mas não respondi de imediato. Não por orgulho, mas porque precisava entender o que aquilo realmente significava. Não queria falsas reconciliações baseadas em conveniência. Eu já não aceitava migalhas emocionais. Com o tempo, o peso da situação foi se tornando insustentável para elas. Meu pai, cansado de bancar o orgulho da família, teve de engolir o fato de que dependiam do salário que minha mãe e minha irmã traziam para casa. Ele, que um dia me puxou pelos cabelos gritando que eu seria excluída da família, agora se via obrigado a aceitar que a filha que rejeitou era a única que havia conseguido se sustentar de pé. Em um domingo, recebi uma ligação inesperada. Era meu pai. Sua voz, antes sempre firme e autoritária, agora soava cansada. Eu queria dizer que talvez tenhamos errado com você." Ele pausou, como se engolisse pedras ao pronunciar cada palavra. "Mas você precisa entender que somos sua família. Não pode simplesmente nos virar as costas." Por um instante, senti o coração apertar. Por anos, sonhei em ouvir algo que soasse como um reconhecimento. Mas, analisando cada detalhe, percebi que não havia arrependimento genuíno. Era apenas mais uma tentativa de se manterem próximos de quem agora tinha estabilidade. Respirei fundo e respondi: "Eu não virei as costas para vocês. Vocês fizeram isso comigo há muito tempo. Eu apenas aprendi a andar sozinha." O silêncio dele foi a confirmação que eu precisava. Os meses seguintes só reforçaram essa inversão de papéis. Minha irmã, acostumada ao luxo e às facilidades, não se adaptava ao trabalho.
faltava, reclamava, e chegou a ser advertida mais de uma vez. Minha mãe, mesmo envergonhada, mantinha a postura e fazia o possível para se segurar, mas era visível como aquilo a desgastava. Eu, por outro lado, florescia. Minha casa se tornou um lar aconchegante, meu carro me levava aonde eu quisesse, e minha conta bancária me dava tranquilidade. Mais do que isso, eu finalmente tinha paz. Não precisei de vingança cruel, nem de humilhações públicas. O maior triunfo foi simplesmente mostrar, com minha própria vida, que eles estavam errados. Que eu não era a fracassada que sempre apontaram. Que, enquanto tentaram me reduzir a uma sombra, eu me transformei em alguém que brilha por conta própria. No fundo, eu sabia que ainda existiam feridas abertas. Talvez nunca houvesse um perdão completo, talvez nunca voltássemos a ser uma família unida. Mas, naquele ponto da minha vida, isso já não era mais necessário. Eu não precisava mais da aprovação deles para seguir em frente. O que importava era que eu, a filha rejeitada, invisível e humilhada, tinha encontrado meu lugar no mundo. E, olhando para trás, percebi que cada lágrima, cada noite solitária, cada não que eu disse, me trouxeram até ali. Eu não era mais a segunda opção. Eu era minha própria prioridade. E essa, para mim, foi a verdadeira vitória. E então, o que você achou dessa história? Você teria a mesma coragem que essa filha teve, de dizer não e seguir em frente, mesmo sendo rejeitada pela própria família? Ou teria feito algo diferente no lugar dela? Quero muito saber a sua opinião, então deixe aqui nos comentários se você faria o mesmo ou não. Se essa história te emocionou, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso canal e a trazer mais histórias impactantes como essa. Aproveita também e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque vem muita coisa boa por aí. E olha, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Pode ser que alguém que você conheça esteja precisando ouvir uma mensagem como essa, de força, superação e coragem. Ah, e me diga também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu vou adorar passar nos comentários e deixar um coração especial para você.